Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um tema muito bacana e que todo mundo fala e eu queria explicar um pouquinho melhor, porque às vezes a gente não tem muito o conceito, então eu vou trazer para vocês o que é autoestima, né? A autoestima, ela tá muito relacionada à crença que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, se minha autoestima ela é alta, é porque eu tenho pensamentos e ideias altas sobre mim, né? Assim, positivas sobre mim. E se eu tenho autoestima baixa, é porque eu tenho pensamentos e ideias negativos sobre mim. E aí, como que a gente pode lidar com a autoestima e como que eu posso mudar a ideia que eu tenho sobre mim? Primeiro, a gente precisa entender quais são os pontos que eu acho sobre mim, né? Então, como que eu sou? Como que eu acho que as pessoas me veem? Como que eu me vejo? Então, primeiro a gente precisa entender como que você se olha? Como que você acha que as pessoas te olham? Isso determina muito a sua autoestima. Se ela é alta, se ela é baixa. Uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante no consultório sobre autoestima é a gente trabalhar autoestima com autocompaixão. Porque a autocompaixão é a forma como a gente também entende, né? A gente tem a compaixão com a gente mesma, como a gente se entende. E aí, por que eu gosto de trabalhar com as duas? Porque a autocompaixão um exemplo legal, é como se, por exemplo, como que meu melhor amigo falaria comigo? E como que eu falaria com meu melhor amigo? Será que eu não tô sendo muito grosseiro comigo mesmo? Então, pra mim, eu posso falar, ai, porque você não consegue, porque você não dá conta, porque você é isso, você é assado, mas eu falaria isso pro meu amigo, pro meu melhor amigo? Não, eu não falaria isso, ou eu falaria de uma outra forma, ou eu teria muito mais compaixão com ele, mais carinho pra falar com ele algumas coisas. Então, por que eu não posso ter comigo mesmo também esse carinho, esse cuidado comigo, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar os dois juntos, porque eu preciso ter compaixão comigo mesmo, de entender que às vezes eu tô passando por um momento difícil, às vezes eu tenho que lidar com uma situação complicada, e aí como que eu vou lidar, né? Alguns pacientes, eles me trazem, mas se eu ter autocompaixão comigo, eu não faço, né? Então, por exemplo, né? Eu fico me cobrando. E aí eu falo, mas é importante a gente ter compaixão com a gente mesmo. Você tá num dia difícil, um dia ruim, um dia complicado, que não tem como você fazer isso. Aí a pessoa, né, me dá esse argumento aí, de que, mas se eu não tenho se eu tiver compaixão comigo mesma, aí eu não faço. Só que, né, pra gente pensar, você iria fazer, né, ou você teria o compromisso de fazer tendo compaixão ou não com você mesmo. Então, a compaixão, ela só te ajuda a você deixar as coisas mais leves, mais tranquilas. Então, por isso que é importante a gente trabalhar a autoestima com a autocompaixão. Porque quando a gente tem a autoestima, ela vai e volta, né? Ela sobe e ela desce. A compaixão, ela tá ali me protegendo, ela tá ali cuidando de mim, entendendo que vai ter mesmo, minha autoestima vai subir, vai descer, só que a compaixão, ela vai estar protegendo, de que tá tudo bem, um dia não me achar bonita, tá tudo bem, né, acontecer tal situação, ou eu ter essa reação, e aí a gente vai conseguindo equilibrar melhor as duas. Um ponto da autocompaixão é a gente tomar cuidado para ser hostil com a gente, né? Porque se eu não faço isso com as pessoas, por que eu faço isso comigo? Por que a pessoa é mais importante do que eu, sendo que eu tô 24 horas comigo? Eu me conheço a minha vida inteira. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Mas agora voltando para a autoestima. Como que a gente pode melhorar essa autoestima? Existem várias formas e várias maneiras da gente melhorar a nossa autoestima. O primeiro ponto é a gente se aceitando. É a gente sendo empático com a gente mesmo, é a gente sabendo os nossos limites, é indo devagarzinho e se respeitando igual eu respeitaria um amigo meu, né? Então eu não falaria pra ele, vai, nossa, você tá assim, você tá assado. Não, eu falaria, não, vai, toma cuidado, você vai, você consegue, você tem força. Então por que eu não falo isso pra mim também, né? Esse é o primeiro passo da gente começar a ter uma autoestima melhor e mais desenvolvida. É você se permitir que tá tudo bem você errar, tá tudo bem você acertar, tá tudo bem você às vezes não dar conta, tá tudo bem você tentar dar conta de tudo, tá tudo bem. A gente precisa se organizar e entender que a autoestima, ela sobe e ela desce. E aí eu tenho que saber lidar comigo na subida e na descida. Sabe aquela frase que todo mundo fala? Trate os outros como você gostaria de ser tratado? Por que a gente não começa também tratando você bem como você trata as outras pessoas? Porque geralmente a gente tende a tratar o outro muito melhor do que a gente se trata.
né? E até dando um exemplo que não tem, né, nada a ver, mas que tem a ver com isso, por exemplo, na sua casa, né? Hoje em dia isso está mudando, mas eu aposto que você já viu pessoas, ou você mesmo, ou até seus familiares mais velhos, querendo, por exemplo, servir as visitas com um prato mais bonito e deixando o prato ou o copo que é, né, do dia a dia, um copo feinho, mas para visita a gente coloca uma coisa legal, para visita a gente faz isso. Então por que a gente não começa a gente fazendo isso com a gente também? Como se a gente fosse a visita, né? A gente cuidando da gente como a gente gostaria que as outras pessoas cuidassem. Então a gente tem que tomar esse cuidado de como é que eu tô me tratando, como é que eu tô me olhando. Será que eu não preciso também olhar pra mim? Me tratar como os outros, como eu trato as outras pessoas? Ponto aí de reflexão. Mas ter problema com a autoestima é completamente normal. Todo mundo passa por isso, todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo tem aquela coisinha que quer mudar, todo mundo tem os seus desafios. Então, é completamente normal você ter a oscilação e você ter problema de autoestima. Eu mesmo também tenho. Foi muito difícil fazer, né, o comecinho aí das gravações, ficar na frente da câmera, falar para vocês por meio daqui. Então, é completamente normal a gente ficar inseguro, a gente ter essa questão da imagem, a gente ter essa questão da autoestima. Mas o importante é a gente sempre trabalhar ela. Então, eu me coloquei nesse desafio, eu me coloquei nessa posição de vencer essa batalha, né? Esse meu grande desafio que era estar aqui falando com vocês. Então é importante também que você, aos pouquinhos, vá vencendo também os seus desafios, lidando com a sua autoestima. E quanto mais a gente se aceita, e isso é um processo, né, aos pouquinhos, quanto mais a gente se aceita, mais a gente também se sente mais forte. Então, né, quanto mais eu fui me aceitando, quanto mais eu tô aqui, tô gravando vídeo pra vocês, eu também tô me fortalecendo. A autoestima, ela é um processo muito individual e é aos pouquinhos. Então, oscila, né? Tem dias que tá melhor, tem dias que tá pior, mas eu tô vendo que quanto mais eu tô me desafiando, quanto mais eu tô fazendo coisas que me tiram também da minha zona de conforto, que eu tô conseguindo lidar, mais a minha autoestima tá sendo fortalecida, porque eu tô vendo que eu estou sendo capaz de enfrentar coisas que eu tinha muito medo, que eu tinha muita insegurança. Então, a autoestima, ela é isso. A gente precisa ter repertório, a gente precisa ter comportamentos que comprovem que a gente vai conseguindo. Quanto mais repertórios você tem que, nossa, eu fui lá e eu consegui, mas a sua autoestima vai melhorando também. Então, a autoestima está ligada também a essa questão de treino, a questão de comportamento. Quanto mais eu tenho repertório dentro da minha memória, que eu já lidei com a minha autoestima, fica mais fácil de eu lidar agora. Porque eu tenho repertório, eu tenho bagagem na minha cabeça que eu enfrentei vários desafios e eu consegui. Então, por isso que a gente é um treino e a gente vai indo aos pouquinhos até enfrentando e conseguindo lidar com a sua autoestima. E se eu não tenho repertório? A gente vai começar a criar a partir de agora. Então, a gente vai precisar criar repertório que você conseguiu lidar com a sua autoestima. Então, pega um desafio que você tem. Vamos começar de um pequenininho para um grande. Então, por exemplo, pega uma coisa que é um pequeno desafio para você e aí você vai lá e enfrenta. E aí depois você pega um pouquinho maior e vai lá e enfrenta. E aí a gente vai fazendo isso gradualmente. Então, de uma pequena coisa até um grande desafio para você. Então, isso vai te ajudar muito nessa questão de criar repertório. Então, por exemplo, falar aqui para você era o meu grande desafio. Eu fui vencendo vários ao longo da minha vida até que esse era o maior e eu tô conseguindo superar. Então, convido você também a ir superando os seus desafios até para você lidar com a sua autoestima. Então, começa de um pequenininho, vai indo, até você chegar aí no grande, no seu maior desafio e enfrentar ele para a sua autoestima dar uma melhorada e aumentada. Gente, a autoestima ela é um tema muito grande, com muitas ramificações aí que a gente pode entrar. E aí eu queria que você comentasse o que você gostaria de saber. O que você gostaria que eu falasse para ajudar cada vez mais. Então, autoestima no trabalho, autoestima em casa, autoestima, o eu. Então, comenta aqui o que você gostaria que eu falasse mais certeiro nos próximos vídeos. Então, fico aí no seu aguardo para você me contar e como é que anda a sua autoestima, como é que você tem se olhado. E comente aqui no canal, curte aqui também e não se esqueça de me seguir no Instagram,
porque lá você consegue acompanhar o meu trabalho de perto. O link tá aqui na descrição e até a próxima!